Quantas vezes a gente olha para alguém extraordinário e pensa: essa pessoa nasceu com algo que eu não tenho. É o gênio fora da curva, especial, talentoso. Mas para ser bem honesta, muitas vezes essas palavras elas não são elogios. Elas são simplificações. Porque quando a gente chama alguém de gênio, muitas vezes o que a gente está fazendo é pegar anos de tentativa, erro, repetição, consistência, tédio, disciplina, atenção e reduzindo isso a uma palavra que a gente não pode mensurar, que é o dom. Obviamente, as pessoas às vezes nascem com talento, mas talento, se não houver esforço, não adianta de nada. Então, o problema desta palavra, dom, é que ela seduz e ao mesmo tempo ela é confortável. Confortável porque ela nasceu de algo que eu não consigo ter também. O dom ele é atribuído à genética, hereditariedade. Só que quando a pessoa nasce com esse dom, isso justifica apenas que eu não consigo chegar lá. Só que isso não é verdade, eu vou te provar. É muito mais fácil tu acreditar que o outro nasceu pronto do que admitir que talvez ele tenha feito aquilo que tu não suporta repetir ou manter por tanto tempo. Porque isso ficou ainda mais claro para mim lendo a bibliografia do Walter Isaacson. Na verdade, ele escreveu, mas é a bibliografia do Leonardo da Vinci. Cara, esse livro, ele é simplesmente fantástico. Eu sugiro a leitura, eu ainda não terminei, estou pelo finzinho aqui, pela página 400 e pouco. Mas assim, o Isaacson, ele mostra que o Leonardo era profundamente curioso, obcecado por entender os nuances do mundo, porque ele perguntava muito, ele observava absurdamente e ele registrava tudo. Nada parecia pequeno demais para a atenção dele. Então ele tinha uma curiosidade absurda. Ele não construiu nada do nada, entendeu? Ele usava aquela curiosidade sem exceção. Eu tive que mudar algumas coisas porque o barulho estava me incomodando. Cara, eu vou falar um negócio, é muito difícil tu manter uma consistência quando, além de perfeccionista, tu é chato pra caramba. E eu tô mudando essa minha maneira de pensar, tá? Porque eu já fui muito pior. Eu já deixei de fazer coisas porque o perfeccionismo me atrapalhava. E esse perfeccionismo, muitas vezes, ele é algo que atrasa muito a gente. Então, eu sei que tem coisas que a gente tem que fazer mesmo que com medo. Mesmo que a gente, sei lá, tem que fazer. Enfim, me perdi na conversa. Mas vou voltar sem apostar aqui, porque eu tenho incentivos, eu tenho um ambiente bom, um ambiente que reforça os meus comportamentos funcionais e não os meus comportamentos disfuncionais. Então, sim, eu vou continuar com o YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, curiosidade sem execução é como uma Ferrari sem pneus, jogada no meio do nada, num mato, só bonita. Com baita de um potencial, um baita de um chassi. Inútil, não serve pra nada. Então, de que adianta ter talento
de que vai adiantar tu ter talento se tu não executar. Tu pode ter o melhor talento do mundo, tu pode ter o potencial absurdo, se não executar não vai adiantar de nada. Tem muitas pessoas que não são tão talentosas, não são tão inteligentes, não são pessoas que enfim, têm um alto grau de QI, de cognição, mas elas têm coragem, que muitos não têm. Eu, por exemplo, me encaixo nessa categoria que me falta coragem às vezes. E eu sei que eu tenho potencial para ir muito longe, muito aquém em qualquer, enfim. Mas o que adianta eu ter todo o potencial, você ter todo o seu potencial e você não executar? O que vai adiantar? Não adianta de nada. De nada, de nada, de nada. Vou até uma luzão aqui. Mas o que. E o que fez do Leonardo da Vinci ser o polimata, um cara fantástico, a figura genial que ele foi não se apegar em só ser talentoso. Ele não foi apenas talentoso. Ele executou os atos de criatividade, quantos e quantos e quantos. Cara, daria para construir um prédio do tamanho dos desenhos, do tamanho das escritas que ele tinha. Um prédio de, sei lá, 8 andares. Você tem noção disso? De tanto de conteúdo, de tanta coisa que ele tinha? É muita coisa. Então, tu insistir, tu reforçar, tu fazer aquilo que precisa ser feito nas condições que a gente tem. E é o que eu tô tentando fazer aqui com o YouTube. Eu falei no primeiro vídeo que é principalmente para melhorar minha comunicação, porque eu sinto que eu preciso me comunicar melhor. Não adianta eu ler tantos livros e eu não saber me comunicar, não saber expressar isso. E eu sei que eu só vou conseguir fazer isso falando, fazendo. Então, esse canal ele nasce para eu passar aquilo que eu aprendo em livros e junto com isso também melhorar a minha comunicação. Porque eu acho que é uma troca, né? É uma troca, que é uma troca. Eu passo o que eu aprendo e ainda aprendo a me comunicar. É uma troca justa, não? Acho que é. Acredito que seja. Mas o que a sociedade ela tem muita dificuldade em aceitar, eu acredito, que é que o esforço ele deveria ser mais bem recompensado. Cara, tem um estudo do Daniel Chambliss que é fantástico, que ele estudou nadadores olímpicos. Tem uma aula também na comunidade que eu participo que fala sobre isso. Mas é bizarra porque ele conclui que a excelência ela é mundana. Ou seja, ela nasce na maior parte das vezes não é de um ato heróico, mas sim da repetição. Cara, chega a ser epifânico isso. Meio que, sei lá, é bizarro, porque a excelência, ela vai nascer de tu executar comportamentos funcionais, obviamente, todos os dias, por muito, 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 muito tempo. Porque um atleta, seja ele nadador ou não, um atleta de elite, um atleta olímpico, ele precisa treinar anos e anos e anos e anos e anos para fazer uma prova que às vezes leva, sei lá, quanto tempo leva uma prova de Olimpíadas? Às vezes 10 minutos. Claro que vai passando, tem muitas categorias, mas, sei lá, vamos somar que tu vai competir lá 4, 5 vezes para treinar 5 anos, sem parar, todos os dias. Cuidar para não se lesionar, se alimentar bem, dormir bem, não fumar, não beber, ter uma rotina certinha, regradinha ali, pesando tudo. Cara, é louco. Então, é coisas simples. E eu acho que isso que causa uma frustração, né? Porque as pessoas, elas sempre querem fórmulas prontas. Elas querem
aquele hackzinho, aquele atalho, aquelas coisas rápidas. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não há atalho. É só fazer o básico bem feito. O básico bem feito, repetido consistentemente, corrigido e sustentado. Veja só. Então, a excelência, ela não mora em coisas mirabolantes. Ela mora no detalhe, ajustado, no treino mesmo feito mesmo sem vontade, no sono, na alimentação, na leitura. Nada disso parece grandioso quando visto isoladamente. Porque outro dia eu fiz uma limpa no meu Google Fotos. E, cara, eu peguei umas fotos lá de 2020 e passou um filme pela minha cabeça de como eu bebia muito, de como eu era uma pessoa completamente disfuncional. E às vezes a gente acho que nem para pensar o quanto a gente evoluiu ao longo do tempo. Por isso que é tão importante metrificar, porque o nosso cérebro também apaga algumas coisas, a gente não lembra de tudo. Então, por isso que é muito bom tu ter uma agenda, isso também faz parte da excelência. Então, não adianta tu ter um baita de um potencial, levar um baita de um jeito para fazer tal coisa, para fazer qualquer coisa. Ai, você, se você quisesse, iria longe. Se você fizer, você vai longe. Se você apenas quiser, não adianta. Então, só querer não basta, tem que executar, mesmo sem vontade, mesmo. Eu tô aqui, eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Eu sou tímida, eu sou extremamente tímida. Mas eu tô tentando pegar um vínculo melhor, eu tô me esforçando. Eu sei que eu não vou crescer assim, ó, no estalar de dedos, eu sei que eu não vou melhorar a minha comunicação no primeiro vídeo. Talvez esse vídeo aqui esteja muito melhor do que o primeiro, mas ainda assim não está bom o suficiente. Mas enfim, mas concretização é tu sentar e tu fazer, tu executar. Ou seja, estudar quando não tá afim, é treinar quando seria muito mais fácil tu adiar, tu repetir quando tu tá sem vontade, é suportar as fases ruins e conseguir continuar. Eu acho que isso acontece porque muita gente acaba ficando muito no campo do possível, sabe? Muita gente fica, sei lá, no campo do potência, mas não consegue atravessar a pontezinha ali do palpável. Então, e tem muita gente criativa, sensível, cheia de muitas boas ideias, que vive muito abaixo da sua potência máxima, no caso, porque elas não conseguem atravessar a pontezinha do palpável. Esse é um estudo do William James, em que ele fala que o mundo, gostemos ou não, ele não recompensa intenções abstratas com a mesma generosidade com que recompensa a consistência visível. Ou seja, você pode ter um potencial absurdo para escrever, para correr, mas você precisa escrever. Você precisa correr. Você pode ter potencial para aprender, mas você precisa estudar. Você pode ter um potencial absurdo para construir algo bonito, forte, relevante, mas tu precisa suportar o processo antes que ele pareça bonito, forte e relevante. E talvez essa seja a parte que mais incomoda, porque a excelência, ela não é trivial no sentido de ser pequena. Ela é trivial no sentido de ser feita de elementos comuns. Então, assim, o que torna a excelência rara não é a complexidade mirabolante e a dificuldade humana de sustentar algo simples por muito tempo.
É por isso que o Leonardo ele importa nessa conversa aqui, porque ele não representa apenas genialidade, talento. Ele representa uma forma muito rara de se relacionar com o mundo. E eu me identifico muito com ele, porque a disposição de se ver, observar coisas profundamente, de aprender continuamente, de trabalhar constantemente. Ele, Leonardo da Vinci, ele nos lembra que genialidade muitas vezes não é um espetáculo repentino, é fidelidade demorada ao que vale a pena compreender. Então, no fundo, chamar isso de dom, de genialidade, pode ser uma baita de uma fuga, semântica, inclusive. Porque é muito mais fácil dizer que o outro nasceu um gênio, que o outro, enfim, que é genético, que é isso, que é aquilo, do que admitir que talvez ele só tenha tentado muito mais vezes do que a gente conseguiu. Coisa simples que ninguém suporta repetir. E isso se aplica em tudo, não é somente na figura polimata de Leonardo da Vinci. Isso se aplica. Eu trouxe o dele porque é o livro que eu estou lendo no momento. É assim, ó, fantástico, sério. É uma leitura que eu estava muito ansiosa para ler, de verdade. Quando eu li, eu gosto muito de astrofísica e física de modo geral, mas astrofísica principalmente. Relatividade geral do Albert Einstein. Eu li a bibliografia do, do Albert Einstein, escrita pelo Walter Isaacson, gostei muito. E quando eu soube que tinha do Leonardo da Vinci, escrita por ele, eu sabia que o do Leonardo da Vinci ia me emocionar. Porque eu já tinha visto o modo de escrita do Walter com a bibliografia do Steve Jobs e do Elon Musk também. E eu tava meio que adiando. Mas aí um dia eu vi na promoção na Amazon e eu disse, quer saber, eu vou comprar, comprei. Aí, enfim, comprei e já comecei a ler. E, gente, faz, sei lá, não faz 2 semanas que eu estou lendo. Talvez faça uma semana hoje. Não lembro exatamente quando chegou, mas o dia que chegou eu já comecei a ler. E eu já estou na metade do livro. Talvez menos da metade, porque são 600 páginas e eu estou na 397. É, passou da metade. Mas enfim, vamos lá. E diante dessas explicações mirabolantes sobre excelência, talvez a resposta ela esteja muito mais perto do que a gente imaginava. Pausadamente. Então, é fazer o básico bem feito, é fazer o básico do jeito certo, com tempo suficiente, corrigindo a rota, sem muitas desculpas, na verdade, sem nenhuma desculpa. Isso é excelência. E não, ela não é um dom reservado para pouquíssimas pessoas. Ela está muito mais próxima do que a gente imagina. É fazer as pequenas coisas todos os dias. Os resultados eles vão vir. Ela começa quando alguém decide parar de esperar pela condição ideal e simplesmente começa. Eu parei de esperar. Comecei. E eu acho que eu sinto que a minha mentalidade ela realmente está mudando. Começa mal, começa pequeno, começa inseguro, começa sem aplauso, apenas começa. Ai, olha, eu não sei. Se esse canal vai dar bom, vai dar ruim, mas eu sinto que a minha comunicação, pelo menos, ela tá melhorando. Eu tô sentindo um pouco mais de, como que se fala, um pouco mais de vontade de falar com a câmera, sabe? Então, isso talvez esteja mudando. Agora que a gente já tá encaminhando pro final do vídeo, eu quero dizer que se tu tá gostando desse vídeo,
deixa teu like, te inscreve no canal pra saber os próximos. E é isso, mas um último conselho. O momento perfeito, ele quase nunca vem. Na verdade, ele não vem. O que vem é o hoje. Mesmo cru, mesmo imperfeito, mas é utilizável, sabe? Porque, cara, e se eu fosse esperar todos os momentos perfeitos, eu acho que eu nunca teria nem entrado numa academia. Não existe isso de esperar o momento certo. Apenas começa com o que você tem, do jeito que dá. Porque mesmo que ainda pareça pouco, mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda não faça sentido para os outros, porque no fim, quase tudo que admiramos nos outros um dia também foi um começo. E talvez o que você chama de genialidade de alguém seja apenas a coragem que essa pessoa teve de não abandonar o básico bem feito. Um beijo e até a próxima. Se gostou desse vídeo, te inscreve no canal, deixa teu like, deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudo.